CD 8. Capítulo 8. Por que a avó foi embora abruptamente? As duas pessoas de quem Bruno mais sentia saudades eram o avô e a avó. Eles moravam juntos num pequeno apartamento próximo às bancas de frutas e legumes, e na época em que Bruno se mudou para Haja Vista, o avô tinha quase 73 anos, o que para os padrões do menino fazia dele praticamente o homem mais velho do mundo. Certa tarde, Bruno calculara que se vivesse a própria vida de novo e de novo por 8 vezes, ainda assim seria um ano mais novo do que o avô. O avô passara a vida toda cuidando de um restaurante no centro da cidade, e um dos seus empregados era o pai do amigo de Bruno, Martin, que trabalhava como chefe de cozinha. Embora o avô não cozinhasse mais ou atendesse às mesas, ainda passava lá a maior parte de seus dias, sentado no bar durante as tardes, conversando com os fregueses, fazendo suas refeições à noite e lá ficando até a hora de fechar, rindo com os amigos. A avó jamais parecia velha em comparação às avós dos outros meninos. Na verdade, quando Bruno descobriu a idade que ela tinha, 62, ficou impressionado. Ela conhecera o avô quando ainda era jovem, após uma de suas apresentações, e de alguma maneira ele a convenceu a se casarem. Apesar de todos os defeitos dele, o cabelo dela era comprido e ruivo, surpreendentemente parecido com o da nora, e os olhos verdes, o que ela atribuía ao sangue irlandês disperso pela família. Bruno sempre sabia quando as festas familiares atingiam o ápice de animação, porque a avó ficava rondando o piano até que alguém se sentasse para tocar e pedisse a ela para cantar. Como é? Fazia ela, levando a mão ao peito, como se a ideia de cantar já lhe tirasse o fôlego. É uma canção que estão pedindo? Ora, eu não poderia, imagine. Infelizmente, meu jovem, meus dias de cantoria já são coisas do passado. Cante, cante, pediam todos os convivas. E após a devida pausa, o que podia chegar a 10 ou 12 segundos, ela afinal cedia e se voltava para o jovem ao piano e dizia rapidamente numa voz bem humorada: La vie en rose, mi bemol maior, e tente acompanhar as mudanças. As festas na casa de Bruno eram sempre dominadas pela cantoria da avó, que por alguma razão parecia coincidir com o momento em que a mãe saía da área principal da festa e ia para a cozinha, seguida por algumas de suas próprias amigas. O pai sempre ficava para escutar, e Bruno também, pois não havia nada de que ele gostasse mais do que escutar a voz e entregar a música e libertar todo o poder de sua voz, arrancando os aplausos dos convidados ao final. Além disso, La Vie en Rose lhe dava arrepios e fazia os cabelos da nuca ficarem em pé. A avó cultivava a ideia de que um dia Bruno ou Gretel pudessem seguir seus passos sobre o palco, e em todo Natal e em toda festa de aniversário, ela inventava uma pequena peça para ser apresentada pelos três à mãe, ao pai e ao avô. Ela própria escrevia as peças e, conforme a opinião de Bruno, sempre guardava para si as melhores falas, embora ele não se importasse muito com isso. Em geral, havia música em alguma parte. É uma canção o que estão pedindo? Perguntava ela primeiro, e uma oportunidade para Bruno fazer um truque de mágica e para Gretel dançar. A peça costumava terminar com Bruno recitando um longo poema de um dos grandes poetas, palavras que o menino achava muito difíceis de compreender, mas que de alguma maneira soavam mais e mais bonitas à medida que ele as lia. No entanto, essa não era a melhor parte dessas pequenas funções. A melhor parte era que a avó preparava um figurino para Bruno e Gretel. Não importava qual fosse o papel, não importava quantas falas ele tivesse. Se pouca, numerosas, em relação às da avó e da irmã, Bruno sempre acabava vestido de príncipe ou de cheque árabe, ou até mesmo, numa ocasião, de gladiador romano. Havia coroas, e quando não havia coroas, havia lanças, e quando não havia lanças, havia chicotes e turbantes. Ninguém sabia qual seria a próxima invenção dela, mas, uma semana antes do Natal, Bruno e Gretel eram convocados até sua casa diariamente para ensaiar.
É claro que a última peça que eles encenaram havia terminado desastrosamente, e Bruno ainda se lembrava com tristeza daquela noite, embora não soubesse ao certo o que havia causado a discussão. Cerca de uma semana antes, a casa passara por um grande frenesi que tinha algo a ver com o fato de que o pai deveria agora ser chamado de comandante, por Maria, Lars, o cozinheiro, o mordomo, bem como por todos os soldados que entravam e saíam de lá e usavam a casa, ao que parecia a Bruno como se fossem os donos do lugar, e não ele. A animação já durava semanas. Primeiro vieram o Fúria e a linda mulher loira para o jantar, o que causara uma verdadeira paralisação na casa, e depois essa história de chamar o pai de comandante. A mãe dissera a Bruno para felicitar o pai, o que ele havia feito, embora se fosse honesto consigo mesmo, entre parênteses, o que ele sempre tentava ser, não estivesse bem certo quanto ao motivo da felicitação. No dia do Natal, o pai vestiu o uniforme novo, todo engomado e passado, o mesmo que ele vestia todos os dias agora, e toda a família aplaudiu quando ele apareceu assim pela primeira vez. Era mesmo algo especial. Comparado aos outros soldados que entravam e saíam da casa, o pai se destacava, e eles pareciam respeitá-lo ainda mais. A mãe foi até ele, beijou-lhe as bochechas e passou a mão pelo seu peito, comentando como era vistoso o tecido. Bruno ficou particularmente impressionado com todas as condecorações no uniforme, e lhe foi permitido usar o cap por um curto período, desde que suas mãos estivessem limpas ao tocá-lo. O avô ficou muito orgulhoso ao ver o filho de uniforme, mas a avó parecia ser a única que não estava impressionada. Depois de servido o jantar, e depois que ela e Gretel e Bruno tinham apresentado o seu mais novo espetáculo, ela se sentou triste numa das poltronas e olhou para o filho, balançando a cabeça como se ele fosse uma grande decepção para ela. Eu me pergunto, será que foi nisso que eu errei com você, Ralph? Disse ela. Imagino se todas aquelas performances que eu exigi de você o levaram a isso, fantasiar-se de fantoche. Ora, mamãe, disse o pai num tom de voz extremamente tolerante, a senhora sabe que agora não é o momento certo. Você fica aí no seu uniforme, prosseguiu ela, como se isso o tornasse alguém especial. Nem se importa com o seu verdadeiro significado, o que ele representa. Nathalie, nós já conversamos sobre isso, disse o avô, embora todos soubessem que quando a avó tinha algo a dizer, ela sempre dava um jeito de dizê-lo, não importava quão impopulares fossem suas palavras. Você conversou, Matias, disse a avó. Eu era simplesmente a parede a quem você dirigia suas palavras, como sempre. Estamos numa festa, mamãe, disse o pai suspirando, e é Natal. Não vamos estragar as coisas. Eu me lembro de quando começou a Grande Guerra, disse o avô orgulhoso, olhando para o fogo e balançando a cabeça. Eu me lembro de quando você voltou para casa dizendo que havia se alistado e eu tive certeza de que lhe aconteceria algum mal. O que aconteceu a ele foi um grande mal, Matias, insistiu a avó. Olhe para ele e comprove. E olhe para você agora, prosseguiu o avô, ignorando-a. Fico tão orgulhoso de vê-lo promovido a uma posição de tamanho destaque, ajudando seu país a recuperar o orgulho depois de tanto sofrimento que nos foi imposto, os castigos muito acima e além. Céus, escute o que está dizendo, gritou a avó. Não sei qual dos dois é mais tolo. Mas, Nathalie, disse a mãe tentando acalmar um pouco os ânimos, não acha que Ralph ficou lindo no uniforme novo? Se ficou lindo? Perguntou a avó, inclinando-se para a frente e encarando a nora como se essa tivesse perdido o juízo. Lindo, você disse, menina tola. É isso que considera de importância neste mundo? Ficar linda? Eu fico lindo na minha fantasia de animador de circo? Perguntou Bruno, que naquela noite estava fantasiado assim para a festa, a roupa vermelha e preta de um animador de circo, e ficara muito orgulhoso de si mesmo ao ver-se vestido. Assim que falou, arrependeu-se, pois todos os adultos voltaram os olhares para ele e Gretel, como se tivessem esquecido do que os dois estavam lá. Crianças, lá para cima,
disse a mãe rapidamente. Vão para os seus quartos. Mas nós não queremos ir, protestou Gretel. Não podemos ficar brincando aqui embaixo? Não, crianças, insistiu ela. Vão para o andar de cima e fechem a porta ao saírem. É só isso que interessa a vocês, soldados, afinal, disse a avó, ignorando completamente as crianças. Ficar bonitos nos uniformes alinhados, fantasiando-se para fazer as coisas terríveis, terríveis que vocês fazem. Eu me envergonho, mas culpo a mim mesma. Ralph, não a você. Crianças, subam já, disse a mãe batendo palma, e desta vez os dois não tiveram escolha senão obedecer. Mas ao invés de subir direto para os quartos, eles fecharam a porta e sentaram-se na escada, no andar de cima, tentando escutar o que os adultos diziam. Entretanto, as vozes da mãe e do pai estavam abafadas e difíceis de entender. A do avô nem se ouvia, e a da avó arrastava-se surpreendentemente. Afinal, após alguns minutos, a porta se abriu de um só golpe, e Gretel e Bruno correram escada acima, enquanto a avó pegava o casaco que deixara pendurado na entrada. É uma vergonha, gritou ela antes de sair. Envergonha-me que um filho meu seja... Um patriota, gritou o pai, que talvez jamais tivesse aprendido aquela regra sobre não interromper sua mãe. Que belo patriota, gritou ela. As pessoas que você recebe nesta casa para o jantar. Fico com nojo, e vê-lo nesse uniforme me dá vontade de arrancar os olhos da cara, acrescentou antes de sair, abruptamente, e bater a porta atrás de si. Bruno vira a avó poucas vezes desde então, e não tivera chance de se despedir dela antes de vir para a Haja Vista, mas sentia muito a sua falta, e decidiu escrever-lhe uma carta. Naquele dia, ele se sentou munido de papel e tinta e contou a ela como estava infeliz lá e o quanto queria estar de volta a Berlim. Contou a ela sobre a casa e o jardim e o banco com a placa e a cerca alta e os postes telegráficos de madeira e os rolos de arame farpado e o chão duro que se estendia além deles e as cabanas e os pequenos prédios e as colunas de fumaça e os soldados, mas contou a ela principalmente sobre as pessoas que moravam lá, vestindo seus pijamas listrados e seus bonés de pano, e então contou a ela o quanto sentia saudades e concluiu a carta com seu neto querido, Bruno.